30 de julho de 1946, prisão da Lubyanka, Moscou. Andrei Vlasov caminha em direção ao tribunal que selará seu destino. O homem que um dia foi aclamado como herói do Exército Vermelho agora é apenas um traidor esperando pela morte. Quando o juiz pergunta se reconhece sua culpa, sua resposta é um sussurro: sim, reconheço. 3 anos antes, esse mesmo homem comandava milhões de soldados soviéticos contra Hitler. Mas quando foi capturado pelos alemães, fez o impensável. Aliou-se ao inimigo. Criou um exército pró-nazista e prometeu libertar a Rússia com as armas do Terceiro Reich. Como um herói de guerra se transformou no traidor mais odiado da União Soviética? O que realmente aconteceu nos campos de prisioneiros alemães? E por que Stalin fez questão de executá-lo pessoalmente? Fique até o final para descobrir os detalhes da execução secreta que Stalin ordenou e por que o corpo de Vlasov nunca foi encontrado. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. Quem foi Andrei Vlasov? Os primeiros anos. Andrei Andreievich Vlasov nasceu em 1º de setembro de 1901, na pequena aldeia de Lomakino, região de Samara. Filho de camponeses artesãos, cresceu cercado pelas limitações de uma Rússia rural e empobrecida. Nada em sua origem modesta indicava o destino controverso que o aguardava. E ainda assim, o nome de Vlasov atravessaria as décadas como símbolo de ambição, traição e uma estranha e constante imunidade ao castigo. Desde os primeiros anos, uma característica definiu sua trajetória: a sorte quase sobrenatural de escapar das consequências de seus próprios atos. Vlasov completou a escola rural com desempenho modesto, depois ingressou em cursos do Seminário Teológico de Nizhny Novgorod. A Revolução de 1917 mudaria sua vida para sempre. Alistou-se nas fileiras do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa e ali teve início sua ascensão. Um homem comum, sem brilho intelectual ou talento extraordinário, mas que parecia sempre estar no lugar certo, na hora certa, ou, mais precisamente, com as pessoas certas. Nos anos 1930, Vlasov foi admitido na prestigiada Academia do Estado-Maior do Exército Vermelho. Seus superiores o consideravam um soldado disciplinado, eficiente, obediente. Era, aparentemente, o modelo do oficial soviético, até que sua conduta começou a levantar suspeitas. Durante sua missão em Leningrado, o primeiro sinal de seu caráter dúbio veio à tona. Envolveu-se com uma mulher casada, com quem mantinha um caso extraconjugal. Ela afirmava querer engravidar, e o escândalo ameaçava não apenas sua carreira, mas sua vida. Na URSS de Stalin, a moral comunista era dogma, e um deslize podia significar execução. Mas de forma quase milagrosa, Vlasov escapou sem qualquer punição. Mais uma vez, a fortuna agia a seu favor, ou talvez os nomes que ele sabia manipular fossem sua verdadeira proteção. Em 1938, Vlasov foi enviado como conselheiro militar à China, auxiliando os nacionalistas de Chiang Kai-shek. Lá, em meio ao caos da guerra e à distância do escrutínio soviético, sua verdadeira face emergiu com crueldade. Décadas depois, o coronel Pokrovsky, seu superior direto, daria um testemunho estarrecedor. Ele descreveu como Vlasov adquiriu meninas chinesas no mercado local, como se fossem bens descartáveis. Numa mistura de arrogância imperialista e amoralidade brutal, Vlasov justificava sua conduta com frieza e cinismo. Se eu não as comprar, outros comprarão, e vão usá-las para o mesmo fim. Com o escândalo se espalhando, o alto comando soviético apressou seu retorno. Mas, novamente, Vlasov saiu ileso. Nenhuma investigação, nenhuma sanção. Apenas silêncio e promoção. A ascensão de Vlasov. De volta à União Soviética, Andrei Vlasov foi nomeado comandante da 99ª Divisão de Rifles, estacionada no estratégico Distrito Militar de Kiev. Em pouco tempo, tornou-se uma figura em ascensão. Durante manobras de grande escala supervisionadas por nomes lendários como Georgy Zhukov e Semyon Timoshenko, sua divisão chamou a atenção. A performance foi tão impressionante que a 99ª foi declarada a melhor do Exército Vermelho naquele ano. Como reconhecimento, Vlasov foi recomendado para a prestigiosa Ordem da Estrela Vermelha. Contudo, algo inusitado aconteceu. A recomendação foi substituída sem explicações pela Ordem de Lenin.
a mais alta condecoração da União Soviética. À primeira vista, parecia uma ascensão meteórica movida apenas por mérito, mas havia mais por trás da fachada. Timoshenko e o general Seryozhin, ambos altos funcionários do regime, mantinham luxuosas dachas em Mejíria, onde também Vlasov se fazia frequente. Suas relações extrapolavam o protocolo militar. O comandante enviava soldados sob seu comando para trabalhos pessoais nas propriedades dos generais e fazia visitas regulares, desfrutando de um ambiente em que favores e lealdades políticas se entrelaçavam. O apoio que o impulsionava era alimentado por uma rede informal de conveniências, uma engrenagem silenciosa dentro da máquina soviética. Quando a Alemanha iniciou a invasão em larga escala da União Soviética em junho de 1941, o Exército Vermelho sofreu perdas devastadoras. Na trágica batalha conhecida como a Caldeira de Kiev, mais de 600 mil soldados soviéticos foram cercados, mortos ou capturados. Oficiais superiores foram fuzilados por incompetência ou suspeita de traição. Vlasov, comandante do 307º Exército, teve parte de responsabilidade na catástrofe. No entanto, uma vez mais, saiu ileso. Nenhuma acusação formal foi feita. Desprovido de tropas e de comando, fugiu do cerco acompanhado por uma de suas amantes, percorrendo com extrema dificuldade centenas de quilômetros até alcançar novamente as linhas soviéticas. Em vez de ser punido por abandono de posto, o que era quase certo para outros em situação semelhante, foi promovido. O padrão se repetia. Enquanto outros caíam, Vlasov ascendia. Em dezembro de 1941, no momento mais crítico da Batalha de Moscou, com os alemães às portas da capital soviética, Vlasov foi nomeado comandante do 20º Exército. A nomeação teve o apoio de figuras influentes como Nikita Khrushchev e o próprio Timoshenko. Na contraofensiva de inverno que se seguiu, sua unidade participou da libertação de Solnekhnogorsk e Volokholamsk. A imprensa soviética o transformou em um símbolo de resistência. Seu rosto estampava as capas do Izvestia e Stalin o condecorou pessoalmente, promovendo-o a tenente-general. Por trás da imagem heróica, porém, a realidade era bem diferente. Segundo revelou mais tarde o documentarista Roman Karmen, Vlasov pouco influía nas decisões estratégicas. Quem realmente comandava o 20º Exército era o general Ivan Sandalov. Vlasov apenas seguia os relatórios, aparecia nos momentos certos e recolhia os louros. Era, nas palavras de Sandalov, um figurante no papel de protagonista. Décadas depois, Sandalov desabafou em entrevista. Ele nunca comandou de fato. Quando o pressionei a assumir responsabilidades, respondeu com frieza: "Você formou o exército, você que planeje e execute. Eu não quero me comprometer." Enquanto isso, Vlasov se deliciava com os holofotes. Brincava com o próprio prestígio como uma criança com um brinquedo novo. Narrava reuniões com Stalin como se fosse um conselheiro íntimo do ditador. Exagerava sua influência no Kremlin. Dizia, sem pudor, que poderia fazer desaparecer qualquer um que ousasse desafiá-lo. A vaidade crescia, assim como sua reputação de general político, mais ambicioso do que técnico, mais cênico do que estratégico. Mas essa bolha de prestígio começaria a ruir logo. O soviético que virou nazista. A rendição. Em 1942, Andrei Andreevich Vlasov foi nomeado vice-comandante da Frente Volkhov, uma das mais difíceis e estratégicas de toda a Frente Oriental. Estava sob o comando do experiente general Kirill Meretskov, veterano das guerras anteriores e homem de confiança do alto comando soviético. A missão da frente era hercúlea: romper o cerco nazista à cidade de Leningrado, onde mais de 1 milhão de civis soviéticos agonizavam entre a fome, o frio e os bombardeios constantes. Era uma guerra de desgaste brutal, travada entre florestas densas, pântanos traiçoeiros e inimigos implacáveis. Quando o comandante da 2ª Armada de Choque adoeceu repentinamente, Meretskov agiu rápido. Em um gesto de confiança ou de necessidade extrema, entregou o comando interino da Armada a Vlasov. Era uma nomeação arriscada, mas havia urgência, e Vlasov, recém-condecorado por Stalin, ainda ostentava fama de general promissor. A esperança era que sua presença revigorasse uma unidade à beira do colapso, mas o que encontrou ali foi o prenúncio do inferno. A 2ª Armada estava completamente cercada pelos alemães.
cortada das linhas de suprimento, atolada nos pântanos de Novgorod, afundava dia após dia em lama, sangue e desespero. A artilharia alemã chovia incessantemente sobre as posições soviéticas, reduzindo trincheiras a covas rasas. Os rádios emudeceram, os estoques de munição acabaram e a comida desaparecera havia dias. Os soldados, embrutecidos pela fome e pelo frio, arrastavam-se com olhos vazios, cobertos por uniformes rasgados e pele queimada pelo gelo. Os cadáveres serviam de abrigo, de escudo ou de aviso silencioso do destino iminente. O futuro marechal Dmitri Yazov, então um jovem oficial presente naquela operação, relatará décadas depois o cenário apocalíptico que testemunhou. Em seu setor, apenas alguns milhares escaparam vivos, e mesmo esses, reduzidos a sombras humanas, famintos, doentes, alguns carregando os próprios intestinos nas mãos, outros delirando, implorando por uma bala amiga. O restante do exército desapareceu nos pântanos, tragado pela lama, pelos estilhaços ou pela noite eterna da guerra. No centro de tudo isso estava Vlasov, e Vlasov quebrou. Não foi apenas uma derrota tática, foi uma queda interna, um colapso moral. Uma testemunha que o acompanhava durante a frustrada tentativa de fuga relataria depois que o general estava transtornado, alheio à realidade. Murmurava frases incoerentes, falava com os mortos, enxergava rostos conhecidos nos troncos das árvores e ouvia vozes vindas da neve. Repetia obsessivamente que pagaria pelas vidas perdidas, que aquele era seu fim. Com o cerco apertando, Vlasov orquestrou uma farsa melancólica. Retirou o uniforme de general, vestiu roupas civis, sem qualquer insígnia, e ordenou que seu ajudante colocasse seus documentos no bolso de um cadáver anônimo. O corpo, envolto em sangue e terra, foi arrastado até a estrada, onde ficaria exposto aos olhos dos soldados e civis. Algumas horas depois, os alemães anunciaram pelo rádio. O general Andrei Vlasov foi morto em combate, liderando bravamente sua tropa até o fim. Uma mentira, mas por um momento ele parecia preferir essa versão ao destino que se avizinhava. Naquela noite, sujo, exausto, com os pés feridos e febre alta, Vlasov pediu abrigo em uma casa de camponeses numa pequena vila ocupada. Disfarçado de capitão, esperava passar despercebido. Mas ao amanhecer, ao ser abordado por uma patrulha alemã, tomou uma decisão inesperada. Com voz firme e postura ereta, encarou os soldados e disse: "Sou o general-tenente Andrei Andreievich Vlasov, comandante da 2ª Armada de Choque do Exército Vermelho. Nenhum tiro, nenhuma resistência, apenas a rendição. Por que confessou? Por que não manteve o disfarce? Poderia ter prolongado sua sobrevivência, poderia ter negociado, poderia ter simplesmente desaparecido, mas não fez nada disso. A resposta está nos fragmentos do homem que ele havia sido. Durante aquelas semanas de isolamento, fome e terror, algo havia se rompido dentro dele. A vaidade que o impulsionava, o orgulho que o tornava altivo, a fé em sua própria importância. Tudo desabou. Vlasov deixou de se ver como general, como soviético, como parte de um projeto maior. Sentia-se traído pelo sistema que o exaltara e depois o abandonara. Sentia-se um fantasma. A rendição foi, talvez, uma forma de revanche silenciosa, uma declaração amarga. Vocês me deixaram para morrer. Agora sou eu quem decide para onde vou. Mas naquele momento, Andrei Vlasov não compreendia que sua escolha abriria um novo capítulo, muito mais sombrio. A rendição não era o fim, era o começo da transformação. O uso de Vlasov pelos nazistas. Os alemães perceberam isso de imediato. Ao contrário do que acontecia com a maioria dos prisioneiros soviéticos, Andrei Andreievich Vlasov não foi torturado, nem submetido a interrogatórios brutais. Pelo contrário, foi tratado com surpreendente respeito. Conduzido ao campo especial do Departamento de Propaganda Nazista em Vinnytsia, na Ucrânia ocupada, foi recebido por psicólogos, oficiais da inteligência e especialistas em manipulação ideológica. Cercaram-no com promessas, conhaque, cigarros de qualidade, boa comida e lisonjas cuidadosamente calculadas. A proposta foi clara desde o início. Vlasov deveria liderar o inexistente Exército de Libertação Russo, o ROA, Russkaya Osvoboditelnaya Armia, uma força colaboracionista que, sob a fachada de libertação nacional, serviria aos interesses do Terceiro Reich. Antes dele,
Dezenas de outros comandantes soviéticos haviam recebido ofertas semelhantes. Todos recusaram, mantiveram-se fiéis ao juramento militar ou preferiram a morte ao compromisso com o invasor. Mas Vlasov aceitou. Em dezembro de 1943, o líder da SS, Heinrich Himmler, compartilhou com a cúpula nazista um relato revelador sobre o general capturado. Com sua costumeira arrogância, descreveu o diálogo que teve com Vlasov. "Você é um homem importante. Quando a guerra acabar, garantiremos sua pensão de general. Enquanto isso, aqui estão conhaque, cigarros e mulheres." E então, riu com desprezo. Vejam só como é fácil comprar um general russo. Com a adesão de Vlasov, a máquina de propaganda nazista entrou em ação. Passou a divulgar com entusiasmo a existência do Rohoá como símbolo de um novo despertar russo. Em panfletos e transmissões de rádio era anunciado o chamado Manifesto de Smolensk, que prometia ao povo russo liberdade, democracia, fim do coletivismo forçado, distribuição de terras e direitos civis. Milhões de panfletos foram lançados sobre os territórios ocupados da União Soviética. Mas nas trincheiras congeladas da frente oriental, os soldados soviéticos reagiam com desprezo. Rasgavam os papéis. Queimavam-nos nas fogueiras improvisadas. Alguns os usavam como papel higiênico. Rendição? Jamais. Vlasov se tornava, assim, não apenas um traidor, mas um traidor inútil. Sua propaganda era vazia e seus apelos ignorados. Entre os soldados do Exército Vermelho, seu nome passou a ser sinônimo de escárnio. Do lado soviético, o contra-ataque ideológico já havia começado. O 7º Departamento do Diretório de Contra-Inteligência da URSS, sob o comando do coronel-general Alexander Sherbakov, montava complexas operações de infiltração, sabotagem e desinformação. Em uma delas, um ex-oficial soviético, que usava o codinome Rodionov, enganou os alemães, fingindo liderar uma brigada disposta a lutar pelo Terceiro Reich. Os nazistas acreditaram, entregaram armas, uniformes, munições e alimentos. Era tudo uma farsa. Com cerca de 3.000 homens, todos armados pelos alemães, Rodionov atacou uma guarnição da Wehrmacht, matou centenas de soldados nazistas e desertou em bloco, retornando ao lado soviético. Sua tropa continuou lutando com o Exército Vermelho até o fim da guerra. A reação de Hitler foi furiosa. Sentindo-se traído, ordenou pessoalmente que Vlasov eliminasse Rodionov. O líder do ROA, agora completamente comprometido com os nazistas, obedeceu. Enviou espiões, sabotadores e assassinos. Rodionov foi localizado e executado com um tiro na nuca, morto por aquele que, ironicamente, afirmava lutar pela libertação da Rússia. Vlasov também planejou, com o apoio da inteligência alemã, pelo menos 2 tentativas de assassinato contra Stalin. Ambas foram descobertas pela temida Smersh, a contra-inteligência soviética, e neutralizadas antes de saírem do papel. Apesar de sua crescente inutilidade prática, Vlasov era ainda valioso como símbolo propagandístico. Em 14 de novembro de 1944, os nazistas organizaram com grande pompa a cerimônia de fundação do Comitê de Libertação dos Povos da Rússia, em Praga. A elite do Terceiro Reich compareceu. O salão foi decorado com bandeiras russas, retratos de Vlasov e cópias do recém-escrito Manifesto de Praga, que, ironicamente, prometia liberdade de expressão, eleições livres, fim do trabalho forçado e autonomia nacional. Era um espetáculo grotesco. Como falar de liberdade sob o patrocínio de Himmler, arquiteto dos campos de extermínio? Como prometer democracia enquanto se colaborava com um regime de opressão, racismo e genocídio? Tudo aquilo era encenação, ilusão, mentira. E ainda assim Vlasov sorria nos retratos. De terno, elegante, com ares de estadista, fingia acreditar no papel que representava. Talvez fingisse até para si mesmo. Em janeiro de 1945, com a Alemanha desmoronando sob os avanços soviéticos e aliados, Vlasov ainda alimentava a farsa. Em 18 de janeiro, chegou a assinar um acordo de crédito com o governo do Reich, como se existisse um futuro comum para russos e nazistas. Enquanto isso, do outro lado do continente, em Yalta, Stalin, Churchill e Roosevelt redesenhavam o mapa da Europa e definiram o destino dos traidores. No mês seguinte, Vlasov recebeu com solenidade a 1ª Divisão Militar da ROA, comandada por Sergei Bunyachenko. A unidade nascera dos escombros da famigerada Brigada de Kaminsky, dissolvida após o escândalo do gueto de Varsóvia. Seus homens haviam estuprado, saqueado, executado civis.
e, em uma ocasião, atacaram por engano uma vila alemã. O castigo foi imediato. Tanques da própria Wehrmacht cercaram o vilarejo e dizimaram a brigada. Ainda assim, os alemães decidiram testar a nova divisão da ROA. Enviaram-na para o fronte do rio Oder, último bastião antes de Berlim. Bastou o primeiro confronto com o Exército Vermelho para que a unidade ruísse. Desertaram, fugiram, largaram armas. A verdade se impunha. Não havia exército de libertação russo. Havia farrapos de soldados, oportunistas, prisioneiros coagidos e um nome vazio. Enquanto a fantasia ruía, Vlasov se refugiava na vida pessoal. Instalado em Karlovy Vary, cidade termal na Tchecoslováquia ocupada, casou-se com Adele Bielenberg, uma mulher com laços familiares nos Estados Unidos. Sonhava talvez em reconstruir sua vida longe da guerra, longe da URSS, longe de tudo. Mas o destino da ROA já não lhe interessava. Visitava unidades, discursava, mas sua figura já era ignorada. Os soldados passavam por ele em silêncio. Não mais o saudavam, não mais o ouviam, evitavam seus olhos. Vlasov se tornou um fantasma, um general sem exército, um traidor sem causa, um homem à deriva, à espera do inevitável. Mas o que Vlasov não sabia é que o inevitável já o aguardava. E o que viria a seguir não seria apenas a queda final, seria a traição do próprio traidor. O que você está achando do conteúdo de hoje? Já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. Antes de seguirmos para o desfecho de Andrei Vlasov, deixe um comentário com "Quero mais histórias". Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este. Agora sim, vamos conhecer o destino final do general russo. O destino de Vlasov. A queda do Terceiro Reich. Avançamos para maio de 1945. Berlim ardia em chamas, tomada por fumaça espessa, escombros e cadáveres insepultos. O rugido dos canhões que por anos havia sacudido a Europa agora dava lugar a tiros espaçados e ecos de silêncio. As ruas estavam povoadas por fantasmas vivos, civis famintos, soldados derrotados, crianças órfãs e veteranos de olhos vazios. No coração da cidade em ruínas, o Terceiro Reich colapsava. Era o fim do império de 1000 anos prometido por Hitler e o início brutal do acerto de contas. Enquanto a capital alemã tombava sob os pés do Exército Vermelho, Andrei Andreievich Vlasov, outrora general condecorado por Stalin e herói da Batalha de Moscou, agora líder do malfadado Exército de Libertação Russo, ROA, batia em retirada. Seus homens em farrapos, esfomeados e desmoralizados, marchavam ao lado de restos da Wehrmacht, tentando desesperadamente alcançar as linhas americanas. A rendição formal da Alemanha ainda não fora assinada, mas a guerra estava decidida. E os homens da ROA sabiam o que os esperava caso caíssem nas mãos soviéticas. Não haveria anistia, não haveria julgamento, haveria fuzilamento, tortura, vingança. Naquelas horas derradeiras, a esperança de Vlasov era uma só: o Ocidente, mais precisamente, os americanos. Em algum nível, ele ainda acreditava que sua luta anti-bolchevique o tornava útil, talvez até necessário, ao novo mundo que surgia das ruínas da guerra. Imaginava um papel como interlocutor entre os Eletwa e os exilados russos. Um novo início, sob uma nova bandeira. Mas essa esperança era frágil. E o tempo, curto. Logo após sua rendição às tropas norte-americanas, um pânico discreto se espalhou entre seus oficiais mais próximos. Muitos se dispersaram por pequenas vilas, jogando fora seus uniformes, queimando arquivos, destruindo qualquer pista que os ligasse ao exército de Vlasov. Sabiam que estavam marcados. Tentavam desaparecer como poeira no vento, num continente que, naquele momento, parecia feito apenas de ruínas, refugiados e vinganças adiadas. Do lado soviético, os alarmes soaram. Em 8 de maio de 1945, enquanto o mundo celebrava o Dia da Vitória, o alto oficial da inteligência soviética, Pavel Sudoplatov, entregava a Stalin um relatório explosivo. Agentes infiltrados no setor americano interceptaram informações de que os EUA planejavam evacuar Vlasov e parte de seu círculo íntimo para Washington. A operação estava marcada para 13 de maio. O objetivo: usar o general desertor como ativo estratégico na futura guerra de influência contra o comunismo soviético. Stalin reagiu com fúria. Em reunião com Viktor Abakumov,
chefe da contra-inteligência militar SMERSH, ordenou que Vlasov fosse localizado e capturado, a qualquer custo, mesmo que isso significasse um confronto direto com forças americanas. A missão foi repassada aos corpos blindados comandados por Fomin e Kryukov, que operavam próximos da zona de ocupação norte-americana na Áustria. A ordem era clara: rapidez, sigilo e eficiência. A operação não podia falhar, e não falhou. Em uma pequena aldeia austríaca, onde os escombros da guerra ainda fumegavam, um dos generais soviéticos avistou Vlasov. Ele estava disfarçado, cercado de alguns oficiais alemães e uma mulher que segurava uma criança nos braços. Não houve dúvida. O general apontou com firmeza. "É Vlasov! Peguem-no!" Em questão de segundos, um soldado soviético correu, agarrou-o pelo colarinho e o empurrou com violência para dentro de um automóvel. O motor roncou, a poeira subiu. O carro arrancou em alta velocidade, levando consigo um homem que sabia que jamais voltaria a ser livre. Um oficial americano, testemunha da cena, correu atrás do veículo, em pânico, gritando em russo. "Roubaram Vlasov! Roubaram Vlasov!" Mas os soviéticos não recuaram. Tinham documentos, tinham ordens e tinham pressa. Quando o americano tentou protestar, recebeu uma ameaça direta, gélida. "Se tentar esconder nosso general, vai se arrepender." A advertência surtiu efeito. Na casa onde Vlasov estava hospedado, os agentes da SMERSH encontraram suas malas prontas, passaportes falsificados, itinerário detalhado. O avião americano que o levaria rumo ao Ocidente decolaria em poucas horas. Se a patrulha soviética tivesse demorado mais uma tarde, Vlasov poderia ter escapado. Teria entrado para a história como espião, propagandista, talvez até como um dos rostos da Guerra Fria, transmitindo discursos anticomunistas de uma rádio em Munique ou Nova York. Mas seu tempo havia acabado. A sorte que tantas vezes o salvara nos campos de batalha, nas traições silenciosas e nas decisões oportunistas, agora o abandonava. Naquela noite, algemado e em silêncio, Vlasov contemplou as montanhas austríacas pela última vez como homem livre. O homem que um dia sonhara com uma nova Rússia, mesmo que sob o jugo nazista, agora pertencia ao passado e a um julgamento implacável. O ciclo se fechava e o traidor da pátria seria, enfim, devolvido à sombra do regime que havia tentado abandonar. O fim de Vlasov. Transportado sob severa vigilância aérea até Moscou, Andrei Vlasov foi entregue à prisão mais temida da União Soviética. A Lubianka, sede da NKVD, o coração sombrio da repressão stalinista. Por trás de seus muros pesados e janelas gradeadas, milhares desapareceram sem deixar vestígios. Era um lugar onde o tempo se dissolvia no sofrimento, onde o silêncio gritava mais alto que qualquer tortura. Ali, os relógios pareciam ter parado, e o mundo exterior deixava de existir. Dentro da cela fria, Vlasov não era mais general, nem líder, nem traidor. Era só uma sombra entre sombras. Durante um ano inteiro, ele foi interrogado. Não houve necessidade de violência física. Os homens da NKVD sabiam que ele já havia sido vencido. A derrota de Vlasov era interna. O orgulho que um dia o fizera se proclamar libertador da Rússia havia sido corroído pela realidade, pelo isolamento, pelas escolhas que se voltaram contra ele. Colaborou com os investigadores em tudo. Entregou nomes de subordinados, listas de colaboradores, datas de reuniões, detalhes de operações conjuntas com os alemães, códigos e correspondências. Cada confissão era uma pá de terra jogada sobre o próprio passado. Aos poucos, sua imagem pública, já destruída no exterior, também se apagava nos registros do Estado. Nenhuma menção na imprensa, nenhum retrato nos arquivos. O homem que fora símbolo de resistência em Moscou agora afundava no esquecimento programado. O silêncio era parte da sentença, e o desprezo, seu novo uniforme. No dia 30 de julho de 1946, Vlasov e mais 11 generais da ROA foram levados a julgamento. Não houve plateia, nem jornalistas, nem advogados. Foi uma sessão fechada, breve e sem margem para dúvidas. Apenas o ritual necessário para transformar a traição em uma condenação exemplar. Acusado Andrei Vlasov, reconhece sua culpa? Sim, reconheço. Acusado Malishkin? Reconheço. Acusado Trukhin? Sim, reconheço. E assim seguiram, um por um, sem protestos, sem apelos, sem lágrimas.
Já não havia nada a dizer, nada a defender, nenhuma narrativa que pudesse resistir ao peso da realidade, nenhuma esperança de clemência. A sentença foi unânime: morte por enforcamento, por alta traição ao Estado soviético. Na madrugada de 1º de agosto de 1946, Vlasov foi despertado por guardas. Nenhuma explicação, nenhuma palavra, mas ele sabia. Talvez soubesse há semanas, talvez desde o instante em que foi capturado. Não perguntou nada, não pediu nada. Vestiu-se calmamente, não implorou por perdão, não protestou. Caminhou em silêncio pelos corredores úmidos da Lubianka, entre as celas de outros prisioneiros que ouviam seus próprios destinos sendo selados a cada passo de botas ecoando no azulejo frio. Às 23h45, no porão da prisão, Andrei Vlasov foi enforcado. Suas últimas palavras nunca foram registradas, ou foram apagadas deliberadamente dos arquivos soviéticos. Seus restos mortais foram incinerados. As cinzas lançadas em lugar desconhecido. Nenhum túmulo, nenhuma lápide, nenhuma cerimônia, nenhum nome em lista alguma. Aquele que um dia foi homenageado nos jornais como herói nacional desapareceu da história oficial como se jamais tivesse existido. Stalin, pessoalmente, determinou que o último pedido do general Alexander Shcherbakov fosse cumprido, que a execução de Vlasov não fosse apenas punição, mas símbolo. Um aviso silencioso, mas implacável. Na União Soviética, traidores não ganham estátuas nem páginas de livro, nem sequer o direito ao esquecimento com dignidade. Não são mártires, não são opositores honrados, são exemplos de vergonha, de desonra, de abandono. O escritor soviético Yulian Semyonov escreveu certa vez: tiranos provocam medo, ódio, admiração, inveja, perplexidade, mas nunca desprezo. O traidor, por outro lado, só desperta desprezo. Vlasov, talvez, tenha acreditado que podia reescrever sua história, que poderia trair sua pátria em nome de um ideal e ainda assim ser lembrado como salvador. Talvez tenha realmente pensado que, ao se aliar aos nazistas, agia por um bem maior. Mas a história não absolve ilusões manchadas de sangue. Como libertar um povo jurando lealdade ao regime que o queria exterminar? Como combater um tirano servindo outro ainda mais cruel? Vlasov teve inúmeras chances. Sobreviveu onde outros tombaram. Fugiu de cercos. Foi poupado quando era mais fácil matá-lo. Ganhou espaço, teve tempo, teve voz. Mas diante de cada oportunidade, escolheu o caminho mais curto, o da vaidade, da conveniência, da ambição desmedida. A sorte, como a memória da história, é seletiva, e quando se esgota, não oferece redenção. O general que um dia simbolizou a esperança se tornou o retrato da vergonha. Seu nome, Vlasov, não sobreviveu como bandeira, nem como ideologia, nem como alternativa. Sobreviveu apenas como advertência, como sinônimo de traição, como sombra, como eco que ressoa sempre que se tenta justificar a rendição moral com palavras nobres. Porque a história, mesmo mutilada e manipulada, não esquece. E no fim, só resta uma pergunta amarga: de que adianta sobreviver, se é para ser lembrado com desprezo? Você já conhecia a história de Vlasov? O que achou do conteúdo? Deixe sua opinião nos comentários. O seu feedback é muito importante para a gente. Aproveite para verificar se está inscrito no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, combinado? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora, é só clicar no vídeo especial que está aparecendo na sua tela.